alegria, louvado seja Deus no seu coração, para que a alegria do Senhor, ela venha a ser a sua força, louvado seja Deus. Eu não sei o porquê que você está chorando, estou pegando o embalo do hino, porque eu estava orando e me vi e orava assim, Senhor, enxugue essas lágrimas dos olhos dessa vida. Louvado seja Deus, que a gente não sabe, irmãos. E o Senhor diz na sua palavra, louvado seja Deus, aqui em Apocalipse, capítulo 21, louvado seja Deus, versículo 4, é a passagem que também vou deixar. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Então, somente esse versículo, como diz muitos pregadores, a parte A, louvado seja Deus, do versículo 4. Glória a Deus, porque o Senhor é aquele que vai te limpar, vai limpar dos teus olhos, porque Ele vai acalmar a tempestade. Porque o Senhor é aquele que contempla a sua vida, é aquele que está vendo a situação, a sua causa, e com a tristeza venha, as angústias vêm, mas o Senhor está dizendo nesta tarde, acalma. Acalma, porque Deus confirma essa palavra através do hino, que a serva do Senhor louvou, acalma. Glória a Jesus. Tanta inquietação, tanto buscar pelos interesses próprios. E o Senhor diz, acalma, aquieta, tenha paciência, espera, acalma a tua alma. Glória. A alma está agitada, atribulada. Mas se aquiete nessa tarde, porque Deus está lhe dando vitória. Deus é que vai enxugar dos teus olhos tuas lágrimas, porque o Senhor está chegando com vitória na sua vida, na sua causa, na situação e talvez na sua infelicidade. Aleluia. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. É a mensagem que eu deixo. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Sim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, Senhor. Glória a Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu me justificar. A levita que ficou de vir, infelizmente a mãe saiu e como ela é uma jovem, não vai poder vir só. Então eu vou ficar devendo para vocês essa levita. Depois eu vou conversar com a mãe dela, vou puxar a orelha da mãe dela, porque ela saiu. Mas ela ainda vai vir, ela é uma jovem. Se não me engano, ela tem 14 anos. Ela louva que é uma bênção. Então eu convidei ela para vir, a mãe dela, mas ela não pôde vir porque a mãe saiu. Mas nem por isso nós vamos deixar de adorar o Rei Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo que eu vou deixar para vocês hoje, nessa tarde, é um versículo bem conhecido que fica em Mateus 11, 28. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Eu falei desse versículo ontem na minha congregação, porque tinha uma pessoa não crente lá, e pense como é bom, pense como eu gosto de falar de Jesus para uma pessoa ainda não crente. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a igreja só tem crente, fuge as palavras da minha mente, assim, fuge as palavras. Mas quando tem uma pessoa que ainda não é crente, aleluias, Deus, ele me inspira, tem palavras e mais palavras, e olha que eu não sou uma pregadora, viu? Eu gosto de falar de Jesus. Então eu falei naquela noite ontem, né? Falei que eu ia para a igreja, e quando eu ia para a igreja, irmãos, eu chegava lá e dizia bem assim: cadê os santos daqui? Porque como eu era uma menina católica, eu frequentava aquele catecismo. Então lá tinha santos. Aí eu chegava na congregação e procurava os santos. Uma menina muito inteligente, sembreana, filha de crente, daqueles... Não, irmã, aqui não tem santo não. O santo daqui, ele é invisível, mas ele está aqui, ó. Aí eu era muito perguntadeira, eu dizia: e cadê? Eu não estou vendo ele. E ali ela foi me ensinando. Louvado seja o nome do Senhor. O hino da harpa, quando eu louvava assim, ó. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ela: Eliana, não é assim, Eliana. Eu vou te ensinar como é. Aí eu dizia: eu nunca vou conseguir.
mas eu tinha uma chama dentro de mim, uma vontade de louvar, uma vontade. Irmãos, nisso resumindo, porque o meu testemunho é longo, então eu tenho que resumir. Na idade de 8 anos, em Salgado, na cidade de Salgado. Porém, minha mãe só vivia se mudando de bairro em bairro. Ela se mudou de Salgado para São Cristóvão. Então, eu fiquei muito triste, porque eu iria deixar de ir para a igreja. E era uma coisa que eu muito gostava de fazer. Eu aceitei Jesus. A partir do momento que eu aceitei Jesus, eu fui uma filha obediente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a gente conhece a Jesus, a primeira coisa que a gente quer ser é obediente. Então, eu fui uma filha obediente. Eu fazia as minhas obrigações, que era para minha mãe deixar eu sempre ir para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Findou que quando ela se mudou de Salgado para São Cristóvão, uma criança de 8 anos, sem conhecer ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, eu fui crescendo no mundo, então me envolvi no mundo. Foi quando eu conheci meu esposo, na idade de 14 anos. Eu aceitei Jesus com 15 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aceitei dentro de casa, quando foi umas irmãs lá evangelizar. Então eu aceitei Jesus em casa e meu esposo aceitou na igreja à noite. E daí para cá, a gente estamos servindo ao Senhor Jesus. Passei um período afastado, sim, irmãos, eu passei. Foi difícil eu voltar. Frequentava a igreja Deus e Amor, desviada, e eu tinha a oportunidade, louvava que era uma bênção. E o pastor Carlos dizia bem assim, olha, aceita Jesus hoje. Aí eu dizia, mas como é que eu vou aceitar Jesus? Porque eu não queria deixar as minhas roupas de piriguete. Porque eu era uma piriguetona de verdade. Então ele dizia bem assim, vinde como você está. O pastor Carlos é uma bênção de Deus. A irmã Maria conhece. Venha como você está, aceite Jesus dessa forma. E aí depois Jesus muda o seu guarda-roupa. Irmãos, eu tinha tanta da roupa. Eu tinha tanta coleção de tanta coisa. Volta, brinco, corrente e um monte de treco. Aí eu ficava pensando nessas coisas. Como é que eu vou ser crente? E eu vou deixar disso, daquilo outro. Eu usava umas calças que mostravam a barriga. Até minha colega Sandra dizia bem assim, como é que seu marido deixa tu andar com uma roupa dessa, mostrando a barriga? Eu digo, minha filha, o que é bonita para se mostrar. Mas, irmãs, é o pensamento do mundo que é assim. Porque para uma mulher ser bela, ela pode estar vestida. Olha aqui, eu não estou bela, louvado seja o nome do Senhor, estou bela. Mas estou vestida, composta. A irmã hoje está uma gracinha, depois eu elogio ela mais. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, resumindo. Se nesta tarde você estiver aqui, você vai ouvir umas vozes. Você vai ser crente e vai deixar de fazer isso e aquilo, porque eram as vozes que eu ouvia. Amém. Então não dê ouvido a essas vozes, que essas vozes é do inimigo. Escute aquela voz mansa, suave lá no seu coração, a qual Jesus nesta tarde te diz bem assim, vinde como estás. Vinde que eu vou te dar descanso. No mundo só tem falsidade. Muitas vezes as pessoas são seus amigos, suas amigas ali, ó, com o olho ruim no que você tem. Se você tiver alguma coisa, faz uma amizade com você por interesse. Eu duvido que alguém aqui queira fazer uma amizade com você com interesse em alguma coisa. Mas faz com interesse em te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como eu queria ser rica. Como eu queria ter dinheiro. Mas eu acho que eu ia ficar pobre logo. Sabe por quê, irmão? Porque eu sempre digo a Deus, se hoje ou amanhã, de uma hora para outra, Deus me fazer algo assim, que eu venha ter muito dinheiro, eu digo, Senhor, mas que eu venha ter com esses meus pensamentos, com aquela vontade de eu ajudar o meu próximo. Olha o dono da Maratá, com tanta terra e tantos mendigos sem nenhum pedacinho, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço sempre a Deus, Deus, se o Senhor um dia me fizer eu ter dinheiro, não precisa ser rica não. Eu quero ter dinheiro, mas com meus pensamentos e com esse meu coração que eu tenho, de ajudar o meu próximo. Irmãos, antigamente, os irmãos de antigamente, louvado seja o nome do Senhor, eles dividiam o que tinha, aleluias. Eles dividiam o que tinham, um é para você, outro é para você. Hoje, se eu tiver 2 celulares, os 2 é meu. E o irmão ali precisando de um celular, louvado seja o nome do Senhor, e ele não quer abençoar. Muitas vezes a irmã está aqui linda, maravilhosa, mas não sabe o que a irmã está precisando.
Às vezes a irmã está tão precisando de dinheiro. Isso aconteceu comigo. Eu já cheguei na igreja chique, muito linda, maravilhosa. E os irmãos pensam que eu tenho dinheiro. Irmãos, o povo me liga me pedindo dinheiro, achando que eu tenho. E depois que eu botei meu negocinho ali, irmã, o povo está achando que eu enriquei. Irmãos, eu ainda não estou rica não, em nome de Jesus. Eu ainda preciso. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu estou aqui na frente do púlpito, eu só falo que Jesus, ele é bom. Aí tem um hino que diz bem assim: muitas vezes por fora cantando, por dentro chorando, saudade dos meus. Eu não gosto de falar de derrota, de jeito nenhum. Nem gosto de cantar aqueles louvor assim. Bem, irmão, o louvor que eu gosto de louvar é daquele louvor que, olha, que pule, mas é no mistério, é no poder de Deus, não é na carne não, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus, ele é vida. Jesus, ele é alegria. Louvado seja o nome do Senhor. De que adianta eu estar aqui falando para uma pessoa não crente só de derrota? Não. Eu digo para você uma coisa. Você vai enfrentar muitas lutas, sim, quando você aceitar Jesus. Mas sabe por quê? Porque os fiéis, os que vão morar no céu, eles são perseguidos. Mas tenha certeza de uma coisa. Que em todas as suas tribulações, o Espírito Santo vai estar ali, ó, do seu lado. Aleluias. Eu já contei uma vez que eu fui orar no meu quarto, em uma cadeira assim branca, e eu convidei Jesus. Jesus, fica aqui, Senhor, e o Senhor vai me ouvir. E eu não tinha palavras e eu só comecei a chorar, 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 chorar. Irmão, se eu pegar, louvado seja o nome do Senhor, irmã, me empresta aqui esse copo de água em nome de Jesus. Olha o que eu vou fazer, ó. Aqui é água. Aleluias. Essa água, ela não vai secar. Eu confesso que naquele dia eu chorei bastante na cadeira. Eu chorei muito, contando a Deus o que eu queria, o que eu estava precisando. Eu não sou muito de pedir a Deus, não. Porque Deus, ele sabe o que eu preciso. Você como mãe, você como pai, você conhece seu filho. Veja se em 20 minutos aquela água ali não vai estar, ou em 30 minutos ainda aquela água vai estar. Glória a Deus. E o mais mistério que aconteceu, que quando eu me levantei, aquele quarto ali estava, eu sentindo a presença de Deus. E quando eu me levantei, não tinha uma lágrima ali no chão. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me alegrei cada vez mais. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele colheu as minhas lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. Você acha que sua lágrima é em vão? Não é em vão, não. Tenha certeza que o Espírito Santo está acolhendo as suas lágrimas. Agora, quando você for se ajoelhar, se ajoelhe, convide o Espírito Santo e sem dúvida que as suas orações vão ser chegadas aos céus. Mas para que a sua oração venha chegar até o trono, até lá, pertinho de Jesus, você tem que estar em comunhão com Cristo. Você tem que servir ao Senhor Jesus. Você tem que estar, nos caminhos do Senhor. E então eu digo, obrigado, Senhor, me levantei. E quando eu me levantei, vocês pensem que eu não fui chorar novamente. Eu fui chorar, porque eu disse, Jesus, cadê as minhas lágrimas? E o Espírito Santo dizia assim, você não queria que eu viesse colher as suas lágrimas, a sua oração? E o Espírito Santo, ele colheu as minhas lágrimas e levou até o trono da glória. E o resultado qual foi? Jesus visitou minha filha lá no hospital, aonde os médicos diziam que ela iria ficar em cadeira de roda. E hoje ela está aí, não está servindo a Jesus não, irmão. Não posso falar o que não é verdade. Mas Jesus visitou ela, louvado seja o nome do Senhor. Foi um período que eu passei, que eu dizia, Senhor, envia alguém na minha casa para eu preciso ouvir falar do Senhor Jesus. E não aparecia ninguém. Eu dizia, Jesus, eu não vou mais louvar. Não tenho mais força para te louvar. E o Espírito Santo de Deus, ele sempre envia alguém. Mesmo que não te enxergue, mais um vai te enxergar. Jesus, ele enviou um casal de lá de Itaporanga da Ajuda, muito longe. Ele nem anda lá na minha casa, mas ele chegou nesse dia na minha casa com bênção financeira, porque se você quiser abençoar uma pessoa, não vá só abençoar com a Bíblia não, viu, irmão? Vá preparada. Quando for lá me abençoar, vá com tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses irmãos, eles foram com tudo. Levaram até frango, eles levaram para mim. Levaram uma cesta e disse bem assim, olha, Eliana, Deus, ele me mandou, eu vim até aqui somente só para te dizer uma palavra.
Deus manda te dizer que não pare de louvar. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes estamos em uma situação, em uma prova, irmãos, que a gente diz logo, eu não vou louvar. Era o que eu dizia. Eu não vou mais louvar o Senhor. Eu não tenho mais força. Irmão, se você não tiver força para louvar, pelo menos vá orar e chore. Porque Deus, Ele conhece, Ele sonda o seu pensamento. Louvado seja o nome do Senhor. E eu só tenho que agradecer por todas as bênçãos que Deus, Ele tem feito na minha vida. Porque, irmãos, é bênção. E o interessante que eu acho, que na minha vida, eu não sei se acontece assim com alguém de vocês. Assim, bênção misturada com prova. Já viu? Hoje é prova, amanhã é bênção, hoje é prova. É tudo misturado. Aí você fica sem entender. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conheci uma irmã, eu falo demais, mas já vou terminar. Eu conheci uma irmã sábado numa congregação, louvado seja o nome do Senhor. A irmã não deu nada por mim não, mas quando ela soube que eu era cantora e compositora, é tanta da mensagem, até vai me convidar, louvado seja o nome do Senhor para cantar. Sabe o que é isso, irmão? Olhar pela aparência, louvado seja o nome do Senhor. Tem um louvor que diz bem assim, olha, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não quero ser reconhecida, louvado seja o nome do Senhor. E o meu nome não está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sabia que existe um livro? Aleluias. Sabia, jovem, que existe um... Como é seu nome? Você já aceitou Jesus? Existe um livro, aleluias, que esse livro vai ser aberto. Aleluia. Você sabia? Esse livro, ele vai ser aberto naquele grande dia. E seu nome tem que estar escrito lá. Carla, vinde bendita de meu Pai. Você não quer ouvir esse nome? Lá no livro da vida, não quer? Ainda mais sendo chamada por quem? Por Jesus. Você quer, não quer? Então eu digo a você como uma amiga, filha. Glória a Deus. Aceite a Jesus. Para que seu nome esteja escrito nesse livro. Aleluias. E nesse livro, o mais interessante é que nesse livro, cada um vai ser julgado pelo que nós fizemos. Cada um vai ser julgado pelo que fez. Aí você diz bem assim, mas eu fiz tanta coisa. Mas porém tem uma coisa. Se você fez e se arrependeu, Deus, Ele vai jogar lá no mar do esquecimento. Mas porém, se você não se arrepender, for dessa vida para outra, sem aceitar Jesus, infelizmente vai ser: afastai-vos de mim, que eu não te conheço. Aí muitos não querem falar essa palavra. Deus não vai falar isso, não vai. Não queira nem estar nesse dia. Queira ouvir essa palavra: vinde bendito de meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Para vocês que ainda não aceitou a Jesus, aceite ao Rei Jesus. E para vocês que um dia se afastou do Senhor Jesus, volte enquanto há tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu apresento a minha cunhada, né? Que cunhado é o marido dela. Essa menina linda aí que está de xadrezinha, ela mora com o irmão de meu esposo. Louvado seja o nome do Senhor. É Mara, ela tem 2 filhas abençoadas. A menina dela também, ela louva, a Vitória, ela louva. Breve ela vai estar aqui louvando em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero ouvir vocês, então eu não vou louvar, porque eu já falei muito. Mas de uma coisa tenho certeza: para os demais irmãos, permanecer firme até a vinda do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus cuida de nós, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus.